Hoje nós tivemos a pá de cal que faltava para descredibilizar totalmente os prêmios individuais do futebol, principalmente os da FIFA, e a culpa é única e exclusivamente da própria FIFA que deixou isso acontecer. Faça um bom esforço e tente lembrar de Lionel Messi jogando no ano de 2023 plenamente. Faça um esforço e lembre o que Messi fez de coisas realmente grandiosas em toda a temporada. Você vai se esforçar e não vai lembrar, pois tirando a Copa do Mundo excepcional de fato que ele fez, o seu resto de momento no PSG foi bem mais abaixo do que deveria, e isso fez com que o próprio Messi se recusasse a ir pro próprio prêmio. O próprio Messi tem ciência de que esteve longe de fazer uma grande temporada, principalmente no período em que a FIFA indicou como o adequado pro The Best. Esse período não englobava o momento da Copa, e isso fez com que a premiação perdesse um pouco do brilho. O argentino Lionel Messi do Inter Miami foi eleito o melhor jogador do mundo pela 8ª vez na carreira. Ele venceu nessa segunda-feira o prêmio FIFA The Best, mas não compareceu à festa em Londres. Messi, de 36 anos, superou o norueguês Erling Haaland do Manchester City e o francês Kylian Mbappé do PSG. O FIFA The Best leva em consideração o período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023, ou seja, após a Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina, com Messi como protagonista. Desde então, o argentino deixou o PSG e rumou para o Inter Miami da MLS, a Liga dos Estados Unidos. Por lá, marcou 11 gols e deu 5 assistências em 14 jogos, sendo campeão da Leagues Cup. Messi conseguiu os prêmios de The Best em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 e agora 23, sendo esses dois prêmios bem duvidosos, principalmente esse de 23 para a maior parte de toda a crítica. Mas também não podemos deixar de mencionar coisas importantes e realmente merecidas, como o fato de Vini Júnior ser o único brasileiro na seleção do ano da premiação. Vini foi o único brasileiro na seleção da temporada. Ele, no entanto, não esteve no evento para receber a premiação em mãos. Afinal de contas, no último The Best ficou uma certa rusga, porque Vinícius Júnior merecia tanto estar na seleção como estar entre os 10 melhores do mundo, e ele nem isso esteve lá, e ele só esteve na 8ª posição, bem longe daquele que deveria ser o top 5 ideal. Nessa ocasião desse ano, o atacante foi eleito entre os 11 melhores do ano pela primeira vez na carreira. Aos 23 anos, ele está no Real Madrid desde 2018. O time do ano foi escalado no esquema 3-3-4. Enquanto o Vini Júnior foi um dos estreantes, Lionel Messi foi escolhido pela 17ª vez. O Manchester City dominou a lista com 6 representantes. A seleção foi montada com base no voto dos jogadores. Mais de 28 mil atletas profissionais de 69 países elegeram os melhores do ano, com base nas atuações de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 23. Na seleção da temporada tivemos Thibaut Courtois do Real Madrid, John Stones do Manchester City, Kyle Walker do Manchester City e Rúben Dias do City, Bernardo Silva do City, Jude Bellingham do Borussia Dortmund, que agora é do Real Madrid, com Kevin De Bruyne do City e Erling Haaland do City, Kylian Mbappé do PSG, Lionel Messi do PSG e Inter Miami e Vinícius Júnior do Real Madrid. Vini também ganhou um prêmio em menção honrosa à luta e ao combate ao racismo, que ele vem fazendo muito bem. Convenhamos que, como um cara que influencia milhares de jovens a ter uma opinião relevante sobre os assuntos sociais, Vinícius Júnior vem conseguindo fazer isto com pura maestria, e por isso merece todas as menções honrosas possíveis em relação ao seu trabalho fora dos gramados. Outro fator notável de um brasileiro que não estava na seleção dos 11 melhores jogadores, mas que estava na premiação de melhor goleiro do mundo, foi o Ederson do City. Para você ter uma ideia como a FIFA é extremamente incongruente, o Ederson, se você pensar bem, não estava na seleção dos melhores, mas aí simplesmente ganhou a premiação. Em relação a ele ter ganhado, zero surpresas. Para mim, merecidamente conseguiu o prêmio. O seu City foi formidável, ganhou todos os títulos possíveis praticamente. Se não estivesse lá, seria muito injusto. E com grandes atuações, principalmente na final, coroou-se aquele que merecia mais. Se o Courtois ficou na seleção dos melhores 11, Ederson conseguiu o prêmio individual. E independentemente de quem seja, é muito bom ver um brasileiro no topo, principalmente conquistando coisas que, por mais que já eram de se esperar, engrandecem cada vez mais a nossa nação como um todo no futebol, já que não estamos merecendo ultimamente tanto a alcunha de país do futebol, e essas premiações fazem o nosso coração aquecer um pouquinho. Mas engana-se quem pensa que só Vinícius Júnior e o Ederson foram brasileiros felizardos. A brasileira Marta também ganhou uma premiação, e por ser a jogadora mais premiada da FIFA da história, com 6 troféus de melhor jogadora do mundo, a rainha conseguiu de novo, mas não da mesma alcunha, outra alcunha. Recebeu uma homenagem pública. Aos 37 anos, a brasileira se despediu em 2023 das Copas do Mundo, com a maior artilheira da competição entre homens e mulheres, com 17 gols marcados em 6 edições disputadas. É muito difícil subir nesse palco. Eu já venci
esse prêmio 6 vezes, mas isso aqui é sem dúvida algo muito mais especial, difícil até de encontrar palavras, mas eu quero que assim como eu estou enxergando nessa homenagem, eu quero que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor. O prêmio Marta será a versão feminina do prêmio Puskás de melhor gol do ano. Até então mulheres e homens concorriam juntos, mas em 15 edições desde 2009, todos os vencedores saíram do futebol masculino. Marta foi a primeira esportista entre homens e mulheres a receber uma homenagem semelhante em vida. O prêmio Puskás também foi para um brasileiro e está em mãos brasileiras pela terceira vez. Nessa segunda-feira, em cerimônia realizada em Londres, o volante Guilherme Madruga foi vitorioso em disputa que teve Nuno Santos, português do Sporting, e Júlio Enciso, paraguaio do Brighton, como finalistas. Madruga, agora jogador do Cuiabá, foi eleito pelo gol de bicicleta que marcou pelo Botafogo de Ribeirão Preto em partida contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro no dia 27 de junho do ano passado. Antes dele, Neymar em 2011 e Wendel Lira em 2015 foram os outros brasileiros vitoriosos. Um dia único na minha vida, com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória, disse Madruga no palco da cerimônia. Nas palavras dele novamente: pai, não vão mais chamar o senhor de louco, realmente estou virando jogador profissional, e mãe, toda vez que a senhora chorava escondida quando eu estava longe, valeu a pena. Voltando ao ponto do Messi, por um lado, para muita gente, isso foi a cara dura e a explanação para o mundo de que a FIFA beneficia o argentino, mas para outras pessoas, isso tá longe de ser benefício da FIFA pro Messi, mas sim amadorismo mesmo. Jogadores e fãs deveriam ser cortados da votação, deveria votar somente jornalistas e técnicos. Nem o Messi fez questão desse debate, de tão bagunçado que é o sistema de votos da FIFA. Segundo próprias fontes ligadas ao argentino, o ET se recusou a participar por achar isso simplesmente um absurdo e saber ao mesmo tempo que isso pode influenciar e manchar a sua carreira, já que de fato ele não mereceu o prêmio nem mesmo na concepção dele. Messi, diferentemente da própria FIFA, não está alinhado a essa maneira desorganizada pela qual as coisas acabam se subvertendo. Fontes ligadas a ele afirmam que ele tampouco vai querer receber as honrarias da premiação que agora conquistou. Por mais que o prêmio seja mandado para ele, nem mesmo ele sabe se vai querer contar com essa premiação, que no próprio pensamento dele não deveria nem mesmo ter existido. Para jogadores como o próprio Haaland, que fez uma temporada simplesmente excepcional do City e foi o principal responsável ao lado do De Bruyne na conquista do triplete que o City conseguiu, fica um gosto muito amargo, porque todos sabem que ele foi de fato o merecido vencedor. Até mesmo Kylian Mbappé, goste você ou não, fez uma temporada muito mais acima da média que o próprio Messi, já que no PSG e no contexto geral, por mais que a equipe novamente fracassou na Champions, Mbappé fez uma temporada consideravelmente acima e superior do Messi, que após a Copa do Mundo vem deixado bastante a desejar. O Messi não tem mais a obrigação de ganhar nenhum prêmio, já conseguiu zerar o futebol e é sem sombra de dúvidas um ícone esportivo. A iconoclastia e a biografia de Messi estão aí para todos verem, mas o que não dá para negar é que esse prêmio acabou sendo uma mancha de fato nada merecida em toda a sua vitoriosa e lustrosa carreira. Aliás, você já sabia que o Messi, ou melhor dizendo, pessoas próximas a ele, como ex-colegas do PSG, estão sendo investigados por um suposto favorecimento a ele no Ballon d'Or de 2021? Você já sabia dessa história? Se não, vamos ver agora. Se liga. O ano era 2018, com a bola de ouro então contestável, Luka Modric acabou vencendo o prêmio e o croata impediu o que parecia óbvio. Simplesmente Cristiano Ronaldo passaria a Messi em número de troféus do prêmio dado pela France Football, mas que anteriormente era atribuído também para a FIFA. Ambos tinham 5 cada, mas a partir de 2019, Lionel Messi começou a abrir uma dinastia. A distância e a discrepância perante o seu rival pareciam simplesmente impossíveis de serem recuperados, o que viria a ser mais ainda em 2021 e 2023. Lionel Messi agora tem ao todo 8 bolas de ouro contra 5 do seu rival. Não dá pra negar que esses dois não sejam os principais pilares do esporte. Os caras simplesmente destruíram tudo e todos, conseguiram estar muito à frente de qualquer competidor e certamente serão aqueles nomes que estarão guardados pra eternidade. Só que agora a notícia do nada acabou surpreendendo todo mundo, pegando muita gente de surpresa. Teria Lionel Messi ganhado o Ballon d'Or de 2021 simplesmente por recomendação de forças maiores? Bom, não é nada da conspiração não, é realmente a notícia que saiu, não é inventada e eu vou lhe explicar. Parece realmente que o Paris Saint-Germain sempre está no meio das maiores polêmicas do esporte e desde já mais notícias começaram a cercar o mundo da bola, dessa vez não envolvendo a perda de algum título, dessa vez não envolvendo a saída de algum jogador. Envolve sim um jogador e muito especial, mas muito diferentemente de outros momentos, temos Lionel Messi envolvido nisso. Clube e jogador já encerraram seu contrato há muito tempo, tanto é que Messi hoje nem chega a fazer parte do plano de ídolos do Paris. Foi uma passagem bem esquecível, em que o próprio jogador deixou de seguir o clube francês. Não houve nenhuma sintonia entre clube e torcida, até porque os ultras acabaram perseguindo Messi em muitos momentos do clube. A estadia de Messi e seus familiares não foi nada boa no Parque des Princes, ou o Parque dos Príncipes, para você que é brasileiro e não queira talvez falar tão enfeitado quanto eu falei. A verdade é que o ambiente do Parque dos Príncipes e a cidade parisiense não foi
foram bem receptivas pro ET, já que esperavam que assim que ele pisasse no Paris, a equipe ganharia sua Champions. Se o Neymar não conseguiu e o Mbappé até agora não, o Messi também não chegou a esse patamar. Isso porque, é claro, o futebol hoje não é individual, resume-se a um esporte coletivo, que com muito trabalho se chega a algum lugar. Dito isto, você já sabe da história muito mais do que eu, não adianta eu ficar me prolongando, e meu último objetivo aqui é tentar enrolar. Então vamos já pra notícia e a manchete que deixou todo mundo atônito justamente nesse dia, até o momento que eu tô gravando, 6 de janeiro de 2024. Segundo o Le Monde, o PSG está a ser investigado pela polícia francesa por ter feito pressão para que Lionel Messi vencesse a sua 7ª bola de ouro em 2021, a altura em que se mudou para Paris. O jornal francês dá conta de que o diretor de comunicação do clube parisiense teria oferecido prendas, ou seja, bilhetes VIP e viagens na Qatar Airways, uma empresa famosíssima no Qatar, ao antigo jornalista da France Football, Pascal Ferret, organizador do prêmio entre 2019 e 2021. Entretanto, o francês até foi contratado para a área de comunicação do clube parisiense há praticamente um ano. Esse momento chega num contraponto à carreira do ET, recordista de títulos do futebol mundial, com 44 conquistas em 19 anos como profissional. Lionel Messi pode atingir em 24 a marca de 50 títulos na carreira. O jogador tem a possibilidade de disputar 6 competições tanto pela seleção argentina quanto pelo Inter Miami, seu time atual. O Messi terá a possibilidade de ganhar a Copa América. A atual campeã argentina defenderá seu título nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho. A equipe comandada por Lionel Scaloni está no grupo A com Peru, Chile e o vencedor da repescagem entre Canadá e Trinidad e Tobago. Messi também terá a possibilidade de conseguir os Jogos Olímpicos de Paris. Caso se classifique, o técnico da seleção argentina Javier Mascherano já disse pretender contar com Messi entre os 3 jogadores acima do limite de 23 anos de idade. A proximidade de apenas 12 dias entre Copa América e as Olimpíadas, que serão disputadas de 26 de julho a 11 de agosto, pode ser um dificultador, mas a possibilidade de repetir o ouro de Pequim 2008 também pode ser um fator de convencimento do craque. Teremos também MLS e Leagues Cup. O ano de 24 será o primeiro em que Messi poderá disputar a temporada completa do campeonato, já que ele chegou ao time no segundo semestre com o torneio já em andamento. Contando com a companhia de Luis Suárez, nessa temporada, o argentino aumenta consideravelmente as suas chances de levantar a taça. Terá também Leagues Cup. Atual campeão da Copa das Ligas, o Messi pode liderar a equipe ao bicampeonato, assim como da Liga dos Campeões da CONCACAF, em que o Inter Miami participa, já que não vai jogar a Libertadores. Mas voltando ao ponto principal, vamos à polêmica. Após o cancelamento da premiação em 2020, a bola de ouro foi entregue pela 7ª vez a Lionel Messi num dia 29 de segunda-feira. O mês era novembro e a polêmica foi grande. O Messi acabou concorrendo pelo que fez na sua temporada de despedida do Barcelona. Com o time que caiu nas oitavas de final da Champions, atropelado pelo PSG, ficou em terceiro no espanhol e foi derrotado pelo Athletic Bilbao na final da Supercopa, com o título da Copa do Rei sendo o alento coletivo. Na decisão, o camisa 10 acabou fazendo o Barcelona ganhar, marcando 2 vezes, uma delas numa pintura, com o Barça goleando o próprio Bilbao por 4-0. O argentino foi o artilheiro da Liga Nacional, isso pela 8ª vez na carreira, com 30 gols marcados e ainda alcançando feito inédito com a seleção de seu país. Foi campeão da Copa América como o maior goleador e garçom do torneio, vencendo o Brasil no Maracanã. Só que a polêmica recaiu que para muitas pessoas outro carinha merecia. Ele mesmo, Robert Lewandowski. O Leva foi mais uma vez naquela época campeão alemão pelo Bayern, sendo artilheiro do Bayern de Munique e da Bundesliga pela 6ª vez na carreira. Nesta ocasião, ainda quebrou o impressionante recorde de mais gols numa edição só, que era de Gerd Müller, ao balançar as redes 41 vezes. Uma lesão no joelho direito o tirou dos duelos decisivos contra o PSG nas quartas da Champions, quando a equipe alemã acabou eliminada. O Bayern ainda venceu na época a Supercopa com 2 gols do polonês na decisão contra o Borussia Dortmund, mas foi eliminado precocemente na segunda fase da Copa da Alemanha pelo Kiel, time da segunda divisão. Pela Polônia, na época, o Leva até fez sua parte e teve média de 1 gol por jogo na Eurocopa, mas viu sua seleção cair com apenas 1 ponto na lanterna da fase de grupos. Porém, vale lembrar que todas essas conquistas individuais e coletivas, tanto com o Barça quanto o Bayern, devem-se muito aos 2 craques, levando em conta que o Leva acabou destruindo mais a temporada e o ano de 2020-21 não teve nenhum cara de aspecto coletivo. Dos finalistas da Champions, Manchester City e Chelsea, para muitos o Leva tem um desempenho muito mais além, que merecia fazer dele o campeão e vencedor do Ballon d'Or. Essa foi a última temporada dele no clube, já que se transferiu do Bayern pro Barça, deixando o clube como o segundo maior artilheiro dos bávaros, com 344 gols, atrás apenas do Müller, como eu falei. Além disso também, a passagem de conquistar 8 títulos de Bundesliga pesou muito para ele, já que ele marcou 41 gols na temporada 2021, um recorde em uma edição. Mas e o Messi, quantos gols fez? Somando os números de atuações do clube na seleção, o atacante Messi fez 44 gols e 19 assistências nas 60 partidas que realizou na temporada 2021. Pelo Barcelona da Espanha, o atleta fez 38 gols e 14 assistências nas 47 vezes que entrou em campo com a camisa do time catalão. O que pesou muito foi que o Lewandowski acabou contrabalanceando de
maneira mais positiva a sua campanha, pois o Barcelona conquistou um título que, comparado ao que o Bayern conquistou, não foi tão proporcional para que o Messi tivesse realmente um mais favoritismo sobre isso. Não sei se deu pra você entender, mas o que o Lewandowski conseguiu, particularmente, pareceu bem melhor e mais difícil de se fazer do que o Messi fez. Isso nessa temporada, tá? Na época, até o clima entre os dois ficou muito ruim após o polonês admitir tristeza em perder aquela bola de ouro. Logo depois de elogiar Messi e chamá-lo de lenda do Barcelona, Lewandowski foi questionado por um jornalista argentino sobre um suposto atrito com o rival por causa da bola de ouro em 21. Por que eu não o cumprimentaria? Entre mim e Messi estava tudo bem. Eu não tenho nada contra ele, eu nunca tive. Por que sua questão é sobre isso? Questionou na época o Leva, descartando qualquer tipo de má relação, porque na época o polonês admitiu que ficou muito chateado por não ter sido eleito o melhor do mundo. Falando dos meus sentimentos e emoções, passei um mau momento na semana passada, eu não vou mentir, fiquei muito triste. Não foi fácil jogar sem essa felicidade que me faltava. Eu não estava feliz, muito pelo contrário. Na época o Lewandowski falou que aquilo era injusto, que a bola de ouro estava sendo parcial e simplesmente tinham tirado o prêmio dele. Messi, que ao receber o prêmio citou o Leva em seu discurso, pedindo que a revista oferecesse um troféu a ele pelo ano de 2020, ano em que o prêmio foi cancelado por causa da pandemia, criticou à época a postura do seu rival. Cada um diz o que quer, obviamente ele tem o direito de se expressar e de dizer o que lhe aborrece. Sinceramente não dei grande importância ao que ele disse, mas o que eu falei naquele momento foi de puro coração, era o que realmente eu sentia, disse ele à época a TIC Sports. Novamente a indignação coletiva continuou dando prosseguimento quando o Messi novamente ganhou a bola de ouro em 23, quando muitos afirmavam que a Copa do Mundo não foi algo de peso suficientemente grande para ele tomar a frente de Erling Braut Haaland, um cara que foi simplesmente colosso e destruidor no Manchester City. Nesse intervalo de tempo de 2021 a 23, Cristiano Ronaldo debochou dos dois prêmios que ele conseguiu, além da indicação dele ao The Best. Isso gerou uma rixa muito forte, porque o Messi nunca provocou o Cristiano Ronaldo explicitamente, e o Cristiano, desde que chegou ao Al-Nassr, não cansa de fazer. Aliás, outro problema que gerou muita discordância foi quando o Messi acabou sendo novamente colocado ao top 3 do The Best. O The Best que, como você deve saber, não englobou a Copa do Mundo e o período que Messi estava, o que deixou muita gente satisfeita, porque outros caras que nem sequer tiveram cogitados em ficar no top 3. A indignação foi tanta que muitos portais acabaram falando sobre, principalmente sobre o suposto favorecimento do Lionel. O que você achou desse prêmio? Foi realmente roubo na cara dura? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu vejo todos no próximo vídeo. Valeu!